Olá, você que é seguidor do Atual. Nós estamos ao lado de uma especialista em previdência. Ela é mestre no assunto, visita Manaus pela primeira vez e já participa nesta quarta-feira de uma palestra sobre essa situação que envolve a previdência. Muita gente tem dúvidas sobre isso, o que o governo Bolsonaro vai fazer. Será que o funcionário público é o grande vilão dessa história também? Nós a convidamos para, antes da palestra, bater um papo com ela e ela aceitou. Muito obrigado, Thaís Riedel, pela participação aqui no Atual, a gente a agradece. E a primeira pergunta é, o trabalhador privado, ele tem assim um teto, né, de aposentadoria de R$ 5.800, segundo o levantamento feito por nossa equipe. A pergunta é, não há limite para o servidor público, isso é uma afirmação, mas juízes, delegados, procuradores e promotores recebem mais de 50 mil. Isso a gente vê hoje. A reforma, ela vai equilibrar valores ou vai manter essas diferenças que nós consideramos absurdas? Bom dia, é uma alegria estar aqui hoje falando com vocês desse tema tão relevante. A reforma da Previdência ela é muito complexa, ela envolve muitas mudanças, tanto no regime geral de previdência social, que é aquele pago por aqueles que estão na iniciativa privada, como também no regime próprio de previdência dos servidores. O que acontece? Um trabalhador da iniciativa privada, se ele ganhar mais que R$10 mil, ou mais que R$ 5.839,45, que esse é o teto do INSS, ele vai recolher só até o teto. Então, ele recolhe o máximo ali, R$ 5.800. Já um servidor público, se ele trabalha e recebe mais do que os R$ 5.800, vamos supor que ele receba R$10 mil, ele vai contribuir sobre os R$10 mil. Então, ele recolhe um valor superior ao teto e por isso que, em alguns casos, existem aposentadorias que ficam maior do que o teto do INSS. Os servidores públicos, por muitos anos, não tinham um modelo contributivo. Da mesma forma que os militares hoje, a aposentadoria era um direito administrativo. Quando isso virou contributivo na década de 90, eles começaram a contribuir para a previdência deles, do regime próprio, e a partir dali, na hora do cálculo do benefício, esse cálculo passou a considerar valores superiores ao teto do INSS, já que eles contribuíam mais do que isso. Em 2003, teve uma reforma, a emenda constitucional número 41, que possibilitou que os estados criassem a previdência complementar do servidor público. Então, já tem muitos estados, na União Federal, a partir de 2013, que um servidor público que passe no concurso público hoje, ele também já está limitado ao teto, igual no regime geral. Então, já houve a reforma que equiparou regime geral e regime próprio, ou seja, os servidores públicos da iniciativa privada. Então, hoje, um servidor público, ou ele aposenta no teto, que são os novos, os antigos, ou eles contribuem mais do que o teto, e eles aposentam numa média maior do que o teto, ou aqueles que são mais antigos, antes de 2003, conseguem ainda pegar a aposentadoria na integralidade, que é com base na última remuneração, ele tem que cumprir requisitos mais rígidos, mais tempo de contribuição, e também ao teto constitucional. Então, hoje não existe mais a possibilidade dessas superaposentadorias. O que acontece é que pessoas que aposentaram há anos atrás já têm esse direito adquirido. Então, o que é importante esclarecer? Hoje não existe mais essas situações de privilégio. O servidor público hoje não tem mais privilégio. O que tem são servidores antigos, que se aposentaram quando havia esses direitos, e aí, então, ficam batendo nessa tecla que é para combater privilégio, mas a gente vai ver que dos 1 trilhão de economia da reforma, quase 900 bilhões é do regime geral da economia, ou seja, dos trabalhadores da iniciativa privada e não do servidor público. Por que isso? Porque os servidores públicos já tiveram várias reformas e já há hoje uma situação muito próxima do regime geral. A reforma, ela prevê aumento da alíquota de INSS para os servidores públicos. Pagar mais também significa receber mais na aposentadoria ou basicamente é o que a senhora agora há pouco explicava? A PEC traz um modelo escalonado de contribuições que serão progressivas conforme a faixa salarial. Esse aumento é tanto no regime geral quanto para os servidores públicos, não é só para os servidores públicos. Então, o que eles fizeram? Eles reduziram
O percentual menor que é pago hoje no regime geral é 8%. Eles diminuíram para 7,5%, mas em compensação aumenta 5 anos a mais que você vai ter que contribuir, então na prática o trabalhador vai pagar mais. E por outro lado cria escalas que vão até 22% para o servidor público. E o trabalhador da iniciativa privada também vai recolher mais, acima dessa faixa. Só quem recolhe menos é quem estiver recebendo até um salário mínimo, que vai diminuir para 7,5%. Todos os demais há aumento de alíquotas. O que o governo quer com isso? Aumentar a arrecadação, certo? Na hora do cálculo, são feitas regras normalmente. Quem está até o teto do INSS vai fazer a média das contribuições recolhidas, e quem está acima do teto e contribuiu acima do teto também a média do que foi recolhido. Há pouco eu citei desembargadores, delegados, tem outros também, próprios políticos, mas aí eu pergunto, o servidor público, ele é o vilão dessa história toda? Essa é uma grande inverdade da reforma. O que acontece é que existem alguns casos pontuais, como eu já disse, que são pessoas que aposentaram em épocas que isso era permitido, hoje não é mais, o servidor público já teve a sua reforma. O servidor público recolhe mais do que o trabalhador da iniciativa privada. Então, se eu tiver um trabalhador da iniciativa privada e um servidor, os dois recebendo R$10.000, o da iniciativa privada recolhe até 5.800. O servidor recolhe sobre os 10. Então, na hora da média, acaba tendo um valor maior. E da economia estimada com a reforma da Previdência, um grande ponto que a mídia não tem mostrado, que é importante a gente ressaltar, é que a reforma altera as regras de cálculo de todos os benefícios, inclusive no regime geral dos trabalhadores. Então, a grande economia que se terá na reforma, em torno de 1 trilhão, basicamente 800 bilhões, 900 bilhões, é no regime geral e não nos servidores públicos. Então, a gente tem que procurar esclarecer melhor a população, que na prática haverá uma redução substancial de todos os benefícios, inclusive dos mais pobres, e as mulheres também serão mais prejudicadas, porque no cálculo elas vão ter que acabar tendo que contribuir mais para ter o mesmo cálculo que os homens. Então, é uma reforma, eu fiz um cálculo com alguns alunos, se você pegar um trabalhador da iniciativa privada, não estou falando servidor público, que ganhe, por exemplo, hoje R$3.000, contribua sobre R$3.000, se ele por acaso tiver uma invalidez, uma situação que todos nós estamos sujeitos, e ele aposentar por invalidez, o cálculo dele numa aposentadoria que seria hoje R$2.100 cai para R$1.080 com a reforma. Então, veja, nós iremos diminuir o valor dos benefícios dos mais pobres também. Então, eu acho que é importante a gente ter um discurso franco, a população tem que entender qual é a reforma necessária. O ponto que deve ser discutido é a criação de idade mínima no regime geral. Por quê? Há 20 anos atrás, criaram a idade mínima no serviço público, que é 55 anos mulher, 60 homem, e no regime geral não passou por um voto. Então, o que possibilita que no regime geral o brasileiro comece a trabalhar muito cedo. Então, se eu comecei a trabalhar com 18 anos, após 30 anos eu tenho 48, então é novo ainda. Então, esses pontos sim é que devem ser ajustados em termos de reforma. Mas o que deve ser esclarecido é que, na prática, o preço que está se pagando por uma redução de gastos tem sido também da população mais carente. Então, é uma reforma que visa reduzir gastos e a preocupação que a gente tem é que ela tem que ser uma reforma que vise proteção de riscos e que a gente consiga achar qual é o gasto que a gente consiga pagar. A gente, quando ouve o governo defendendo a reforma, o governo federal, ele fala em redução de gastos também, evitar problemas, distorções, enfim, acabar com privilégios, é o que a gente ouve do governo federal. Mas aí eu pergunto à senhora, essa reforma, essa proposta de reforma, ela possui algum dispositivo nela que garanta que o dinheiro não será desviado, como a gente já viu muitas vezes aí? Existe o orçamento da Seguridade Social, que é onde paga os benefícios previdenciários, e existe o orçamento fiscal, que é onde paga os benefícios dos servidores públicos, são orçamentos distintos. Existem várias distorções desses orçamentos, porque muitos dos recursos não chegam, às vezes, no valor final ali
nas receitas, no conjunto das receitas, algumas não chegam, são desviados antes, e outros são desviados oficialmente. Eu não estou falando nenhum desvio extraoficial, que às vezes pode acontecer, mas não é a situação, que é a famosa DRU, Desvinculação das Receitas da União. Aqui, essa DRU, ela é um mecanismo que desvia dinheiro da saúde, assistência e previdência e usa para outras finalidades. No ano passado, houve a CPI da Previdência no Senado e que isso ficou muito evidente. Porque como que o governo disse que tem um déficit na Previdência e ele está desviando dinheiro da Previdência. Então, nessa PEC, eles colocaram um dispositivo impedindo a DRU, né, que seria uma coisa positiva, mas, por outro lado, paralelamente, eles fazem uma proposta de desvincular totalmente o orçamento. Então, um valor que seria destinado para a área social e que a gente quer proteger, tem o risco ali de ser totalmente desvinculado. Mas, sim, tiraram a DRU da proposta. Mas trocaram, digamos, 6 por meia dúzia. 6 por 1 milhão. Mais do que meia dúzia. Eu sei que já está começando lá, mas ainda tem um questionamento para a senhora. A capitalização, como quer o ministro Guedes, ela transfere a previdência do sistema público para o sistema financeiro. Isso é um fato que existe aí. E financeiro privado. Como assegurar direitos do trabalhador, nesse caso, sem privilegiar os bancos? Não há como. Na verdade, a capitalização ela tem uma premissa diferente da repartição. A repartição, que é o modelo público atual, existe uma solidariedade. O que é isso? Atuarialmente, matematicamente, o risco, as situações de doença, idade avançada, elas não ocorrem de forma igual para todo mundo. Então, depois de muitos anos, o Estado percebeu que se ele colocasse as pessoas para contribuírem todas ao mesmo tempo, e o risco ele ocorre pontualmente, eu consigo proteger mais pessoas na maior quantidade de riscos. Porque a probabilidade das pessoas ficarem todas doentes no mesmo dia é muito improvável. Então, você consegue proteger mais e melhora a população. A lógica da capitalização individual, você não tem essa solidariedade, então é você com você mesmo. Então, o que acontece? Ao final da sua vida, vai verificar o quanto foi capitalizado no mercado financeiro. Essa aplicação no mercado financeiro pode ser muito boa ou muito ruim, porque é o risco do mercado. E aí, então, se você tiver uma incapacidade, um acidente, qualquer situação no meio do caminho, você só tem aquela sua economia, você não tem os outros para te ajudar. Então, tem um estudo da OIT que mostra que, nos últimos anos, de 31 países que capitalizaram suas previdências, 18 já tiveram que reverter, porque é um custo muito alto e houve uma precarização desses valores. Então, o ideal é que a gente tenha uma previdência pública, solidária, bem administrada, até um valor, que é o que a gente tem, 5 mil, 4 mil, o valor que a gente definir, e a capitalização ela vem como um plus, algo que você vai complementar, porque se você depender somente da capitalização, cada um por si, atuarialmente, matematicamente, você vai se proteger muito menos do que o modelo atual. Então, haveria um retrocesso muito grande e algo que o governo não mostrou, que é o custo dessa transição. O governo pretende economizar 1 trilhão com essa reforma. Há economistas que mostram se instituir essa capitalização, a gente vai gastar 6 trilhões. Então, é algo que é muito sério e acho que seria ali, evidentemente, um deslocamento de hoje uma política pública para o mercado financeiro. A OIT, que a nossa entrevistada citou, é a Organização Internacional do Trabalho. Muito obrigado pela participação da senhora Thaís Riedel. Ela é mestre em Direito Previdenciário, está aqui contribuindo, é lá de Brasília, está aqui contribuindo e seja bem-vinda à nossa capital. Muito obrigado e bom dia. Eu que agradeço, uma alegria. A gente usou aqui como fundo essa imagem, que é do Moacir Andrade. É um dos talentos aqui da nossa cultura também. A qualquer momento, novas informações. Atual e você compartilhando a verdade.